Agora, imagine o tormento que deve ser viver com um barulho constante do seu ouvido, né? Permanentemente. Parece tortura, mas não é. Tem muita gente que simplesmente não sabe mais o que é o silêncio, porque eles ouvem chiados, apitos, outros ruídos, mesmo quando não há nada emitindo esses sons perto delas. O zumbido no ouvido no Brasil é uma doença que atinge 28 milhões de pessoas. Né? É uma estimativa esse número, mas é uma estimativa que mexe com muitos brasileiros e pode, Deus me livre, mas eventualmente começar a mexer com você também. Então, nós vamos conversar hoje com uma otorrina e com algumas pessoas que fazem, inclusive, parte de um grupo quase de autoajuda, para eles dividirem como é que eles lidam com essa questão. Então, a ideia desse debate, justamente, foi dado por uma telespectadora que está conosco aqui hoje, porque ela, a Lucia, sempre dizia para o marido dela que ela escutava um barulho, que ela escutava o barulho do silêncio, né? Toda uma poesia, até que ela viu que talvez ela estivesse ficando louca, não era possível. Só ela ouviu o barulho do silêncio, ninguém mais ouviu o tal do barulho do silêncio, e eu sei que a Lucy, que está aqui com a gente, vai estar contando a história dela, mas antes eu gostaria de rapidamente ouvir a doutora Márcia, que é otorrino, que está participando aqui do nosso programa. Mas 28 milhões de pessoas, isso não é um número exagerado, não? É um número enorme, só que 80% desse número não chega a procurar o otorrino porque não tem esse incômodo, não tem essa repercussão toda na vida desse paciente. São 20% apenas que acabam procurando o otorrino, o neurologista. Agora, tem o que fazer para o zumbido no ouvido? Sim. Porque muita gente acha que o zumbido no ouvido pode ser assim o começo da surdez, quer dizer, vamos dizer, uma lembrança de que a surdez está chegando. Isso é verdade ou não? Tem algumas pessoas que acham que está ficando surdo, será que eu estou ficando maluco? Não. Precisa realmente investigar, ver o que está acontecendo. Pode ser que tenha uma surdez junto. E às vezes tem pessoas que têm audição normal, 10% tem audição normal e mesmo assim tem zumbido. Tem pessoas que não escutam absolutamente nada e não tem zumbido. Olha, nem sempre isso é verdade. A verdade é que tem truques e mais truques para lidar com um zumbido no ouvido. Depois de começar, nós vamos começar a ouvir o depoimento dos nossos convidados e você vai ver quais são os truques. Tem uma convidada nossa aqui que diz que quando ela foi no médico, fala, a melhor coisa que você pode fazer é comprar logo um radinho, fica sempre com o radinho ligado, assim você não vai ouvir o zumbido. Agora, você imagina uma pessoa ter que andar com o rádio ligado o dia inteiro para não ouvir o zumbido, tem que ouvir a música, né? Talvez seja até uma solução, vamos dizer, paliativa, melhora, mas não é solução, né? Então, é realmente um problema angustiante esse de ficar ouvindo. E tem uma orientação muito grande, eventualmente, se você conhece alguém com esse problema, uma orientação muito interessante que nós vamos estar discutindo aqui para amenizar este problema. Voltamos já no minuto para ouvir os depoimentos, tá? Olha, o zumbido é mais comum, sim, na terceira idade, mas afeta pessoas de todas as faixas etárias e não escolhe sexo, classe social, profissão, nada. Hoje em dia, acredita-se que Beethoven, um dos maiores compositores de todos os tempos, sofria de zumbido. Ele começou a perder a audição quando tinha apenas 26 anos e acabou ficando surdo. Tem inclusive um trecho de uma carta onde ele menciona esse apito que estava no ouvido dele, que estava levando ele à loucura. O pintor impressionista Van Gogh também é outra possível vítima do zumbido. E ele era louco mesmo. Agora, ele dizia que sofria de alucinações auditivas. Ele ouvia coisas e um belo dia ele, pumba, cortou a orelha por causa disso. Agora, não se sabe ainda se é por causa do zumbido, se é porque era maluco, mas existe toda todo o congresso, quando começa a falar de zumbido, se lembram desses dois grandes nomes, né, das artes. Na verdade, deve ser realmente enlouquecedor você ficar ouvindo apitos, ouvindo barulhos, principalmente para aquelas pessoas que ouvem um barulho durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem descanso, sem interrupção. Afinal, não é música que elas ouvem, são ruídos desagradáveis, e eu queria convidar você para escutar alguns ruídos, barulhos, que são parecidos com os ruídos que quem tem zumbido ouve. Então, o primeiro ruído que nós vamos ouvir, se vocês, é esse. Na verdade, é um chiado de televisão, vocês estão ouvindo? É um chiado de televisão, ela fica o tempo todo com isso, mais alto ou mais baixo, né? Depois tem um outro barulho muito tradicional também, que é como se fosse de uma cigarra. Tá vendo que tem essa coisinha, esse sininho no fundo?
Imagine-se o tempo todo ouvindo isso. Depois tem o barulho de coração. Essa batidinha. Eu não ia suportar esse barulho de um barulho ritmado assim, enlouquecedor também. Também tem o barulho de panela de pressão. Esse barulho de panela de pressão é o barulho que a Lucy Com tem justamente... Há quantos anos, Lucy? Há 15 anos. 15 anos? 15 anos, sim. Que você ouve esse barulho? Esse barulho permanentemente, tem mais intensamente, menos, mais alto, menos alto. E o meu barulho também tem uma mudança de panela de pressão. Ele também se transformou em um apito uma vez. Sim, porque sim, da maneira que vem, ele aparece. E é permanente. A intensidade é que muda. Como é que você sentiu a primeira vez, Lucy? Porque você que escreveu pra gente... Foi muito né, você escreveu o e-mail pra gente, sugerindo o tema, dizendo que esse barulho de panela de pressão era um negócio que estava te acompanhando há 14 anos e que estava que você não suportava mais. É terrível, mas você tem que ter muito estudo pessoal, muita força, porque tem que ter tem que se preparar para conviver com ele. Você tem que aceitar. Hoje eu digo assim, no primeiro ano foi terrível, porque fui à procura de médicos, otorrino. Eu sou da época do radinho de pilha, não tinha outra recomendação que é assim. O médico falou assim: o seu barulho conversando comigo, você não é um caso incapacitante, porque na época eram 14 tipos de zumbido, então o meu era iniciante e eu não ia me suicidar, não ia me matar, ia conseguir viver, então eu tinha que me distrair. Esquece, Lucy, não tem remédio e você não tem surdez, não tem perda auditiva, nada, fez todos os exames pertinentes de otorrino, né? E me convidou a comprar um radinho de pilha. Eu comprei o radinho de pilha. Para fazer o quê, radinho de pilha? Porque assim, a teoria era que o radinho de pilha tem que estar mínimo, porque o cérebro vai incitar o zumbido a alcançar e assim ele diminuiria. Realmente não estava muito fora, era uma coisa assim que na época serviu, mas... Você ficava ouvindo radinho de pilha baixinho, então cada vez menos, cada vez mais baixinho. Menos, porque assim o cérebro mandaria os impulsos para que o zumbido abaixasse. O zumbido ia alcançar o meu radinho. Quer dizer, era quase uma terapia corporal. Uma coisa corporal, como é que fala isso? Comportamental. Ai, meu Deus do céu. Comportamental. Ai, me deu um ruído aqui. Mas a nossa personalidade tem muito a ver. Então eu nunca fui acostumada a que alguma coisa me dominasse. Nada me domina, existe a ciência médica e eu tenho que saber o que é isso. Então tá bom, muito obrigada, doutor. E então eu visitei outros médicos e a história é longa. E a história é longa, na verdade, você nunca soube, quer dizer, o que você fez? Não, mas eu tenho, assim, um mapa total do meu corpo. Hoje, por exemplo, você me vê obesa, com pressão alta. Isso não existia. Eu era jovem, eu não era obesa, não tinha pressão alta, não era diabética, não tinha colesterol, nada disso. O estresse do zumbido me levou nos últimos 15 anos a ter esses problemas. Agora, posso fazer uma pergunta assim, muito pessoal para você. Será que você não está dando muita importância para esse zumbido e achando que o zumbido é até a causa da sua pressão alta? Não sou eu. Da sua obesidade. Na realidade não sou eu. Não é uma questão emocional também? De repente você passa a dar muita... que hoje, na atualidade, na época não se fazia esses exames, mas quando hoje você frequenta um médico ou grupo, uma coisa, tem os exames iniciais, são esses 4 exames que você deve apresentar ao médico. Fala, Márcia, como é que... Porque quando eu de fora, que não conheço nada desse assunto, ouço falar, se de repente vira uma importância muito grande para o zumbido dentro do resto da saúde da pessoa. Será que tem essa responsabilidade toda? Nós temos, então, os 28 milhões, 80% não procuram. Mas por que 80% não procuram médico? Será que eles não têm o zumbido? Será que não tem tanta repercussão assim? Quer dizer, alguma coisa acontece de diferente entre um paciente que se incomoda e aquele paciente que não se incomoda. Tá certo. E aí nós temos as conexões com o sistema nervoso central. Isso é provado, isso é já estudado.
Existe um modelo neurofisiológico que demonstra justamente isso. Quer dizer, a pessoa que ouve o zumbido, ela fica emocionalmente muito afetada. Sem dúvida. E depende muito do contexto. Quando esse zumbido apareceu? Se o zumbido apareceu no momento em que eu estou correndo, fazendo muitas coisas, talvez eu nem dê bola. Agora, se me aparecer um dia que eu tiver uma dor de ouvido, quando eu tiver uma otite, quando eu tiver uma tontura e o zumbido aparecer, aí o nosso sistema nervoso central vai começar a dar um certo valor. E um valor, em geral, é negativo. Você passa a Não é nem o sistema nervoso central, o sistema emocional central, né? Aí você já começa a achar um monte de coisas. As conexões com o sistema auditivo são imensas, né? Você tem desde o sistema emocional, mas você pode ter até o sistema muscular, somatosensório, que a gente fala. Agora, quais são as principais causas do zumbido? Quer dizer, se tivesse que... Tem tudo com tanta pesquisa, quer dizer, porque eu já ouvi falar em 200 causas. Foi 200 causas, então pode tudo. Se eu listar, eu posso... A gente fica o dia inteiro falando sobre as causas. Mas as principais, o que leva a isso? Causas otológicas e causas não otológicas. Causas inerentes ao ouvido e causas fora do ouvido, sistêmico. Eu posso ter uma pressão alta, eu posso ter colesterol alto, eu posso ter diabetes, além da possibilidade da surdez. Eu posso ter excesso de cafeína, que é bastante comum, alteração no metabolismo do açúcar, pessoas que ficam muito tempo em jejum, por exemplo. Né? Então, todas essas causas são possíveis. Que outras? Mais comuns? Articulação temporomandibular alterada, né? A tal da mandibular o quê? A gente que tem ATM. Isso, que é aquele bruxismo que fica mastigando muito forte assim, então fica com aquela tensão toda e... Causas medicamentosas, então os idosos que tomam várias medicações, claro que algumas delas pode acabar causando zumbido. Alguns tipos de antidepressivos, por exemplo, causas emocionais, né, como você mesma colocou. A porcentagem de causa emocional é grande ou não? É igual às outras? As causas otológicas eu acho que são as principais. As causas otológicas, gente, as causas do ouvido. E entre outras causas, e a gente pode ter uma mistura de todas essas causas. Eu posso ter a surdez, mas eu posso ter junto uma pressão alta, diabetes, posso ter... A perspectiva é ruim, então, né, para conseguir cuidar disso. Na verdade, não. Tem muito que se fazer, tem tratamentos com grande porcentagem de melhora, né? Tem desde tratamento medicamentoso até tratamento não medicamentoso. Você vê que a Lucia, há 14 anos, está levando isso na raça, né, Lucia? Sim, com muito estudo, conhecimento, porque... Só que, na verdade, com zumbido também. Com zumbido. Quer dizer, muito estudo, muito tudo, mas a verdade é que você continua com zumbido. Não adiantou nada você saber tanto. Mas eu também conheço algumas maneiras de eliminar o meu zumbido, porque o próprio corpo me mostrou. Como é que você faz? Por exemplo, no primeiro ano eu descobri, por acaso, mergulhando em Ubatuba, entrei no mar, não mergulhando, meu corpo ficou dentro do mar, e eu nadando embaixo da água, e o zumbido parou. Imediatamente avisei meu companheiro, parou. Preciso dormir, por amor de Deus, quero dormir. Segurou minha cabeça 20 minutos. Mas eu sempre brinco e digo assim, não acabou onde? Boiando? Boiando, ele segurando minha cabeça. A água entrando no ouvido? Não, a cabeça fora e o corpo dentro da água. Dormi. Aí o que aconteceu? Eu falo assim, não sou sereia para viver no mar, mas com certeza o meu zumbido acabou naquele momento. Eu pisei na areia e o zumbido voltou. Ai, que isso, Márcia! Umas coisas interessantes que a Lucia até coloca, o meu zumbido flutua. Ela diz, de vez em quando eu escuto, de vez em quando ele está péssimo, de vez em quando está tolerável. Isso acontece bastante, né? Não que o zumbido ele vá piorando com o tempo, mas na verdade você muda a sua percepção. Então, em determinadas situações, você percebe mais. Claro, se você estiver estressado, se você estiver cansado, seu zumbido vai estar te incomodando um pouco mais. Gente, esse assunto, a gente fica ouvindo e fica desejando não ter, né? Porque realmente, se você estiver no silêncio, também o zumbido vai estar te incomodando um pouco mais. Aí entra aquilo que ela colocou. Nós vamos colocar um radinho para tentar mascarar aquele zumbido. Quer dizer, o som do radinho encobriria o som daquele zumbido dela. Olha, nós vamos começar, quando a gente voltar, nós temos mais duas outras histórias. E um é o Simão Daniel Robeica, que é engenheiro civil. E ele, quando está com um barulho muito ruído no ouvido dele, ele acaba indo para as obras para ouvir barulhos mais altos para realmente aliviar a pressão interna que ele tem. E outra é de uma biomédica, que é a Elza Sanches de Oliveira. Os dois são vítimas graves do zumbido de ouvido. Então, depois de começar, vamos saber como eles convivem e como é que eles têm feito para sobreviver a isso. Um minuto só.
Bom, não preciso dizer que antes de qualquer coisa, quem tem uma suspeita dessas deve procurar um otorrino, né? Ou deve procurar, no caso de quem morar em São Paulo aqui, eu sei que a doutora Márcia tem o grupo de apoio a pessoas com zumbido. No Orkut, tem também um grupo de pessoas que se ajudam, que trocam ideias, como chamar? Zumbido, só quem tem sabe. Zumbido só quem tem sabe? Só quem tem sabe. Zumbido só quem tem sabe no Orkut. E aí, quer dizer, vai procurar ajuda, porque eu acho que essa troca de informações ela é muito saudável para as pessoas poderem melhorar a qualidade de vida. Você que criou esse... Não, foi a Lucy. Ele tem o criado da Yahoo. Nós temos do Yahoo Group, né? A Yahoo, como é que é o seu? É o tinnitus-br@yahoogrupos.com.br. Tinnitus? Tinnitus é o nome científico. Na verdade é o zumbido, na verdade. Ah, é o nome científico. Com dois dele. N's, por favor. Sei. Bom, depois descreve aqui embaixo direitinho, aí o pessoal pode entrar. Vamos começar com você, Simão. Você é um engenheiro civil, tem um zumbido há 20 anos e eu acho, e parece que, quer dizer, você, na verdade, sofre com isso aí. Quer dizer, não é para você, não é bolinho. Não. Tanto que eu queria que você descrevesse por que isso te atrapalha tanto. Bom, primeiro, queria agradecer esse espaço que se deu para o zumbido, que a gente está vindo atrás dessa cura há anos. Eu estou há 20 anos sofrendo desse mal e para mim não é fácil. Nunca foi fácil, não é fácil na noite, nem de manhã, nem à noite. E à noite por que é difícil na noite? No silêncio é complicado, é terrível. É uma coisa assim absurda, o barulho que a gente sente, uma coisa assim tremenda. Você não consegue acostumar com esse Não, barulho? é terrível, terrível. E tem vários tipos de zumbido. Como eu estou há 20 anos com isso, eu já consultei N médicos de várias especialidades e não acha cura. Ninguém sabe por que não acha cura assim, não sei. E você lembra do tempo que você não tinha zumbido? Lembro, era muito bom. Como é que era? Quer dizer, qual a diferença básica? Você não tinha... Na verdade é o seguinte, eu tenho um zumbido no ouvido só, que é do lado direito. Do lado esquerdo é normal, completamente normal. Então só ouço do lado direito. Então isso é uma coisa que te atrapalha também? Me atrapalha do lado direito, do lado esquerdo não. Você, quando as pessoas vêm falar, você é daquele que vira a cabeça? Vira a cabeça, como é que é? Desculpe não ouvir. Você faz assim? A esquerda, assim. E você se sente mal por Porque isso? na verdade eu tenho uma perda auditiva, uma parte do ouvido. Entendeu? Você já é surdo de um pedaço do seu ouvido uma parte, direito? não completamente, assim, uma Não porcentagem. tem como desligar um ouvido inteiro para parar com o barulho, parar com tudo? Não dá para desligar um, sabe? Tira o fio de um ouvido, você fica ouvindo com o outro, doutora, não dá para fazer isso? Por exemplo, por exemplo, o celular, por exemplo, eu ouço do lado esquerdo, do lado direito não dá. Alguém fala comigo, tem que virar a cabeça, assim por diante. Quer dizer, você já está quase surdo do seu ouvido direito, então. Uma parte sim, uma parte do tipo. E o outro está perfeito. O outro normal, 100%. Então, isso que eu estou perguntando, faz sentido? Não teria como desligar um ouvido, sabe? Faz sentido. Se o paciente tem uma perda auditiva profunda, por exemplo, eu consigo fazer cirurgias e assim eu ter uma tentativa de melhorar esse zumbido. Entretanto, quando eu faço esse tipo de cirurgia, eu acabo bloqueando alguns tipos de tratamento. Por exemplo, nós temos o implante coclear, não sei se você conhece. Não conheço nada. São eletrodos que são colocados dentro do ouvido para pessoas que não escutam. E se eu fizer esse tipo de cirurgia, cortar um nervo, por exemplo, eu posso até acabar prejudicando. Você dorme em cima do ouvido que faz barulho? Isso, porque eu não consigo dormir do lado esquerdo, só do lado direito para tampar o zumbido. Senão eu não consigo dormir. Isso atrapalha a sua vida em casa, por exemplo? Atrapalha. Você é casado? Eu namoro. Namora. Isso atrapalha a sua relação com a sua namorada? Atrapalha porque não posso pôr uma boate, uma coisa assim que me atrapalha demais. Se vou numa boate é terrível. Sai de lá assim com um barulho infernal assim no ouvido. Aumenta assim exageradamente. Então você não pode entrar em lugares muito barulhentos? Não posso. Então, assim, sai irritado, sai nervoso, uma coisa absurda. E num cinema, por exemplo, se tem um som muito alto? Não, cinema até que vai. Mas o problema é vamos pôr uma boate, uma um lugar festa de criança. Nossa, aí é terrível. Terrível. Casamento que põe música, que eles põem música, põem tudo, o pessoal gritando, insuportável também. Quer dizer, você tem uma dificuldade grande para se locomover socialmente. É muito irritante, só sabe quem tem mesmo. Quem não tem, não faz ideia. Quer dizer, quando você está em silêncio, você tem o barulho do zumbido. Quando você está no meio de barulho, você não suporta a intensidade do barulho. É terrível. Como é que você faz para lidar com essa... Quer dizer, quais são os truques que você desenvolveu nesses 20 anos, Simão? Bom, Silvia, primeiro que fui em vários otorrinos, não consegui nenhuma cura. Até chegou no absurdo de um médico falar para mim que eu não morreria disso, morreria com isso.
Para mim foi uma facada nas costas que achei que é um absurdo. Falar, pô, você vai morrer com isso, mas como? Eu tenho que ter uma cura disso. Não é possível que ninguém no mundo inteiro não achou uma cura para isso. Você se sentiu muito traído? Achei assim, uma coisa assim, pô, eu tô aqui na clínica com o doutor, que não é fácil, né? A gente está sofrendo, de repente fala assim, não, você não vai, não tem jeito para você, não é absurdo. Não, uma desesperança total. E aí a gente vai de médico em médico atrás de cura e não conseguia. Qual é a porcentagem de cura que vocês conseguem nos doentes, nesses 20% que vem no consultório? Eu posso ter desde 50% até 85%, dependendo do método de tratamento. Então é bastante alta. Sim, sim. E aí... Ô, gente, tem bastante alta. Tem que se fazer, né? Tem que investigar. E se eu for buscar cada fator relacionado ao seu zumbido, a sua chance de melhora é bem maior, não é? E uma coisa que ele disse, que otorrino nenhum ou médico nenhum deveria, a princípio, dizer você vai morrer com isso, ou você tem que se acostumar com isso, ou não existe nada que possa ser feito. Tem. Parece que essa frase foi dita para a Elza, que é biomédica, que está aqui com a gente, que só tem há 8 meses o zumbido. E parece que você estava tão desesperada que o médico virou para você e falou, não se preocupa que você não vai morrer disso, né? Exatamente. Você falou, como? Eu prefiro morrer do que ficar com isso, né? Eu estou desesperada. Você ficou triste, como não vai me matar, porque eu estou achando... Exatamente, Silvia, eu passei por isso também, do médico falar que, olha, isso não, pelo menos zumbido é uma doença que não mata. Eu acho que ele errou 2 vezes, não é uma doença, né? É um sintoma que alguma coisa não vai bem, a doutora pode falar. O zumbido não é a doença, é só o sintoma que alguma coisa não vai bem. Depois, quando ele fala assim, olha, o zumbido não mata, você fala, que pena. Porque você já está cansada de ouvir, não tem como desligar aquele botão liga e desliga, né? Como é que se manifesta, se manifestou em você, Elza? Porque olha, o meu, eu não... É panela de pressão também o seu? Eu tenho vários de panela de pressão. Eu digo que às vezes está em fogo alto, às vezes está em fogo baixo, dependendo também da ansiedade, do momento, né? Às vezes quando você está mais nervosa, ele fica assim, incapacitante, porque eu já tive dia de não poder dirigir, não poder fazer coisas em casa, o marido chegar e estar chorando. Então é difícil você conviver. Eu estou só 8 meses, mas acho que eu aprendi muito, eu cresci muito nesses 8 meses. E o que com relação à doença você aprendeu para você se acalmar, por exemplo? Eu sempre fui muito ligada à atividade física. Então eu parto para a academia, me mato na esteira, na bicicleta. E você se preserva muito, por exemplo, para não ser uma chata, eu não conto para todo mundo que eu estou zumbindo. Muita gente vai ficar sabendo agora pelo programa, né? Quer dizer, você fica na academia, por exemplo, fazendo yoga, fazendo o que for, eu faço... com aquela música alta ligada, fica lá pedalando e ouvindo a música para não ouvir a música muito alta, eu procuro ficar longe da caixa de som, principalmente numa aula que mistura yoga com pilates e tai chi, que é uma aula excelente para relaxar, só que a música é alta, eu procuro ficar longe da caixinha de som, né? Mas em casa também, às vezes eu faço exercício, aprendi a fazer relaxamento, meditação. Isso te melhora? Ah, muito. E quando você fica sozinha, como é que é a questão do silêncio para você? Silvia, eu acho assim que é importante o papel da família. Aqui eu acho que vai uma dica. A pessoa de zumbido, ela não pode... a família toda tem que conviver com o seu zumbido. Você vai precisar muito da família, sabe? Por exemplo, meu marido chegou em casa, outro dia estava chorando, triste, desesperado com aquele barulho que não ia embora. E ele chegou assim, simplesmente ele não tinha o que fazer, o que me falar, sabe? Então não adianta a pessoa da família te virar as costas, que não tem o que fazer, não tem o que te falar, sabe? Mas a família tem que entender que é só falar, olha, vem cá, me dá um abraço. Que naquele momento você precisa só sossegar um pouco, sabe? Que aquele zumbido, aquela coisa constante vai te dando uma bala emocional, que é difícil mesmo. Você fica com medo de enlouquecer com isso? Não, hoje em dia eu estou convivendo até muito bem. Eu passei por um câncer em 2003, tive um estresse grande, mas nem se compara com o do zumbido. Eu acho que o zumbido, é verdade, o zumbido, você fica impotente perto do zumbido, você não tem muito o que fazer. Se você tem dor, não tem um remédio, você vai lá e toma um remédio, né? Ou senão o médico vê, você vai lá, você mostra, né? Não é uma doença mais estressada? Eu estou insistindo muito nisso porque eu acho que tem quem fica muito estressado já aperta a boca, já aperta tudo, já, sabe? Já, eu não sei porque que eu acho que passa por aí. Sem dúvida, porque quando você está estressado... Você teve um câncer, aí você desenvolve, sabe? Quase como se fosse uma consequência de um estresse muito grande. Você fica sensibilizada, mais sensível, talvez. Com estresse. No meu caso, eu tive o zumbido quando eu estava terminando engenharia, e era época de faculdade, fim de provas, estresse.
e estágio, trabalhando, aquela correria. Você jamais imaginou que fosse ser por tanto tempo, né? Então foi assim, coisa absurda. E ao mesmo tempo eu estava dormindo, de repente à noite começou a tocar um alarme numa loja perto de casa. E disparou a noite inteira o alarme. E no dia seguinte, assim, acordei surdo praticamente. Aí que eu fui no médico e falei, nossa, você tem que tratar. E o que era? Surdez súbita, talvez? Oi? Foi uma surdez Talvez uma surdez súbita, depois Mas o alarme que tocou era de verdade. Oi? O alarme que tocou era de verdade. Não é você que ouviu sem existir, porque nessa altura a gente não sabe mais o que é. Se é de verdade, se ouviu, se não... Não, tocou assim. E fiquei, depois disso, uma surdez súbita, como a doutora falou. Depois eu tive zumbido até hoje, faz 20 anos. Eu falei no começo do programa que existe hoje em dia uma tendência para o tratamento do zumbido que é muito interessante, que é um exercício para que vamos dizer, as vítimas do zumbido se sensibilizem um pouco do barulho. Quer dizer, passe a não dar tanta importância para o barulho. Existe uma série de técnicas comportamentais, justamente, que ajudam a pessoa a minimizar aquele barulho. Quais seriam essas técnicas, Márcia? Eu acho que isso é interessante. Essa TRT é a sigla, chama Tinnitus Retraining Therapy. Nós colocamos sons competindo, na verdade, competindo com o zumbido. Então o seu cérebro tem duas mensagens, o zumbido e o som competidor. E aí? É um aparelhinho colocado dos dois lados, né? E eu tenho um som monótono, neutro, inócuo. A partir daí eu começo a desfazer aquelas conexões que nós falamos há pouco, com o sistema nervoso central, com a parte emocional. Quer dizer, um jeito de você enganar o seu cérebro e fazer com que ele entre num outro registro do que é barulho deixe de ser. É um jeito Quer dizer, um reaprendizado, vamos dizer assim, cerebral para registrar o ruído. É um aprendizado. É sensacional isso. Você não tem que operar, não tem que nada, quer dizer, através de um tratamento comportamental, aí você vira o jogo. E em termos de tempo, é um tratamento longo, porém, eu tenho um tratamento permanente. Se eu consigo melhorar, mesmo tirando o aparelho depois, daqui a 18 meses, por exemplo, eu posso manter essa melhora. Agora, a medicação, não, eu posso tomar a medicação, eu estou bem enquanto eu estou tomando. Tiro, tem a chance do zumbido voltar. Isso alguém já experimentou esse Eu experimentei e para mim não era muito barulhento. Eu prefiro o zumbido. Eu fico com rádio ainda, ouço música o dia inteiro. Você faz o que? Você ouve o rádio? Ouço música. Eu também. Dia e noite eu ouço música. Muito baixinha a música, principalmente à noite. Dia e Mas noite eu eu ouço ouço música. E à noite você acorda... Som da natureza, eu gosto bastante. Sons da natureza, aquela coisa também. New Age, assim, né? Isso, New Age. Sei. Vento, barulho, tudo. Você também faz isso, chuva não? com trovão. Você também ouve barulhinhos do rádio o dia inteiro também? Não, eu prefiro sem som melhor. O seu barulho do que é mesmo? É de cigarra, de panela de pressão? Uma televisão fora do ar. Isso. E uma pulsação no meio de vez em quando Aquele coraçãozinho que nós mostramos de novo? também, os dois juntos. Uma vez ou outra, uma pulsaçãozinha. Assim que eu E um apito? Também Para mim me dá De perfume. vez em quando tem um Perfume. Tem uma coisa engraçada. Tem uma moça todo dia que insiste em me... Coitadinha, adoro ela. Ela insiste em me beijar. Bom dia, Lucy, me beija. Só que ela tem um perfume que meu zumbido vai lá para cima. E eu não tenho coragem de falar com ela. E eu adoro o beijo dela, adoro o abraço dela. E todo dia de manhã, 6h30, bom dia, Lucy, minha linda, beijinho. Bom dia. Ela já vai saber a partir de agora, já pode aproveitar o programa para avisar ela, olha, não foi mais isso. Tem telefonemas longos também, viu, Silvia? Quando você desliga, você fala, então tá legal, já mudou de ouvido várias vezes, a pessoa ainda está contando história. Você não tá Eu acho que saber esse programa, ele tem que servir pelo menos para as pessoas que estão em casa e eventualmente são vítimas de zumbido. Primeiro, saber que elas não estão sozinhas, que existem muitas outras milhões de pessoas na mesma condição. Segundo, tem muito que se pode fazer e a primeira coisa é procurar um médico. Depois, entrar nessas associações que nós falamos aqui, que são as associações de ajuda e eu acho que isso aí, já de certa maneira, você já não se sente mais o coitado ali, né? Você já começa a ver que tem outros coitados também, e aí o seu desespero já não fica mais tão grande. Eu acho que a primeira coisa é conversar com o médico. Converse com o seu médico, diga como é seu zumbido, o que me faz piorar. E o médico é um otorrino. E o médico é um otorrino. Especializado nessa questão do zumbido de preferência, porque eu acho que já é uma coisa tão específica que é bom procurar alguém que entenda desse assunto, porque senão você vai ficar na mão de muitas... Já é difícil diagnosticar, ainda mais encontrar a causa que está eventualmente trazendo esse problema para você, fica mais demorado ainda. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui, voltar a dizer que existe um grupo de apoio a pessoas com zumbido, o site está no ar, é www.zumbido.org.
forl.org.br, né? Esse é um site da doutora Márcia aqui, que é do grupo de pesquisas em Zumbido, do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Obrigada, doutora Márcia, pela sua presença. Gostaria de encerrar dizendo mais alguma coisa, não? Eu queria só convidar as pessoas que tenham Zumbido, é um grupo filantrópico da nossa fundação, todos estão convidados a ir lá ouvir Zumbido todo mundo. Primeira segunda-feira de cada mês. Muito bom. E não desistir nunca, vai atrás, porque muita gente já se curou. Eu sou uma que vou me curar, você pode ter certeza. Não, eu estou torcendo por você aqui. Quando você se curar, você vem avisar aqui a gente. Aliás, torcendo por todos vocês, para realmente melhorar a qualidade de vida. Eu acho que, né, nós estamos aqui sempre discutindo como melhorar a qualidade de vida, e esse é um probleminha que o pessoal nem fala, né, para não querer chatear, para não querer aborrecer, o pessoal até disfarça, assim, como se fosse um sinal de velhice ou de... né, é uma coisa meio assim, como se você já estivesse se desligando do mundo, assim, mas não é nada disso, acho que tem que procurar ajuda mesmo. Obrigada a todos pela presença, agradeço também a você que está em casa, nos acompanhando todas as semanas. Se tiver alguma sugestão para a gente, faça como a Lucia aqui, que mandou um e-mail fazendo uma sugestão de debate. Você também mande seu e-mail, escreva uma carta. Nós queremos e contamos com a sua colaboração aqui no nosso programa para fazer cada vez um programa melhor. E para não correr o risco de esquecer, anote na agenda. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras às 10 da noite e é reapresentado aos sábados às 6h30 da tarde. Sábado passado, infelizmente, por causa do jogo, muita gente ligou aqui reclamando, o programa foi para às 5 da tarde. Então, o pessoal quando ligou já estava acabando o programa, se sentiram traídos com razão. Desculpa, um problema aí de programação, porque tinha jogo de futebol, então a gente não pode fazer nada. Mas nessa semana, nós voltamos a representar o programa sábado às 6h30 da tarde. Aí você pode ver com toda a sua família, com todo mundo, nesse horário. Então, até a próxima semana. Tudo de bom. Obrigada pela audiência.